o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Câmara Federal criou uma comissão parlamentar especial que irá acompanhar as obras que estão suspensas em todo o Brasil. São obras públicas realizadas pelo governo federal em parceria com estados e municípios. 3 deputados federais do Ceará, como conta agora o repórter Carlos Alberto, integram a comissão externa que pode dar uma boa contribuição na discussão sobre a retomada de obras em todo o país. Carlos Alberto. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, oficializou nesta quarta-feira a criação de uma comissão externa para acompanhar e monitorar a conclusão das obras públicas paralisadas e inacabadas em todo o Brasil. A comissão é composta por 15 parlamentares, sendo 3 do Ceará, Leônidas Cristino, do PDT, Edilvan Alencar, do PDT e José Ayrton Cirilo, do PT. O grupo de deputados buscará informações junto aos diferentes órgãos do governo federal, de governos estaduais e municípios, para criar uma agenda de visita e contribuir com a administração federal sobre quais obras devem ser prioritárias. A comissão externa acompanhará também as informações a serem encaminhadas à plataforma Mãos à Obra, criada pelo governo federal para um diagnóstico completo sobre o estágio das construções de escolas, creches, unidades de saúde, estradas e, por exemplo, projetos hídricos que estão com obras paralisadas ou em ritmo desacelerado. Abre aspas. Queremos dar a nossa contribuição para a retomada de importantes obras que podem ajudar a melhorar as condições de vida da população, seja na área hídrica, agrícola, da saúde ou da educação, fecha aspas, expôs o deputado federal José Ayrton Cirilo, ao lembrar que, quanto maior é o tempo de paralisação das obras, mais dinheiro público é desperdiçado. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Quanto maior é o tempo de demora para essas obras serem retomadas ou concluídas, maior é o volume de dinheiro desperdiçado, dinheiro público que faz falta à população. Tem razão o deputado federal José Ayrton Cirilo, que nos antecipou na noite dessa quarta-feira a informação sobre a criação da comissão externa, uma comissão parlamentar especial composta por 15 parlamentares com a presença de 3 deputados federais do Ceará. Uma boa iniciativa, jornalista Beto Almeida, porque é mais um ponto de discussão, de debate e também de pressão dentro da agenda que o governo federal quer criar em parceria com os governos estaduais e municipais para a retomada dessas obras. Claro, nem todas essas obras, a estimativa inicial é que em todo o Brasil nós tenhamos mais de 4.000 obras. Aqui mesmo no Ceará, em muitas cidades do interior, temos os prédios, uma estrutura física que começou a ser montada, construída, hoje sob sol e chuva tem desgaste, algumas estruturas não poderão ser mais retomadas, mas a maior parte dessas obras pode ser reiniciada, pode ser retomada, gerando benefícios para a população. Então, quanto mais debate, quanto mais articulação política nesse momento, mais esperanças a população pode ter, principalmente nessas pequenas localidades onde a creche ficou no meio do caminho, a escola ou o posto de saúde simplesmente estão como escombros físicos e sem expectativa de conclusão. Agora, com a criação dessa comissão parlamentar e também com a criação da plataforma Mãos à Obra do governo federal, que vai colher informações sobre essas obras nos municípios, talvez tenhamos boas notícias pelos próximos meses e especialmente em 2023. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. A diferença dessa comissão externa é que o nome já diz. Ela é uma comissão que vai atuar de forma intersetorial e externa aos atos de governo, como essa portaria que foi publicada, Luciano, para o governo criar um portal onde prefeitos, onde os governadores vão poder entrar e dizer quais são as obras que estão paralisadas nos seus municípios. A comissão da Câmara tem um caráter de acompanhamento, de fiscalização e de intersetorialidade, porque na realidade, a partir dos dados que ela vai também monitorar e acompanhar, ela vai passar a cobrar
a finalização dessas obras, porque isso é impressionante a capacidade que o Brasil tem, nossos governantes no geral, Luciano, dos órgãos públicos, divulgar com precisão quantas são essas obras e onde elas estão localizadas. Porque os números, se você observar, o TCU dá números relativos a um determinado período de tempo, aí depois vem outro órgão que fala de outras obras, enfim, a gente não tem hoje um quadro fechado com convicção de dizer o seguinte: são estas obras que estão paralisadas, são tantas obras na área da educação, são tantas obras na área da saúde, e o que mostra claramente falta de planejamento, incapacidade na gestão, desvio de recursos, problemas com licitação, tudo isso que precisa ser resolvido. E eu tenho um otimismo de que esse governo, junto com essa decisão de retomar obras paralisadas, de colocar para funcionar obras, principalmente na área de educação e de creches infantis, mas também grandes obras de infraestrutura, e agora com essa ação da Câmara, a gente possa ter, Luciano, algo para dizer o seguinte: depois do final de 4 anos, olha, as obras que estavam paralisadas só continuam paralisadas aquelas que não têm mais viabilidade econômica de serem retomadas. Lembrar, jornalista Beto Almeida, que na última terça-feira, quando o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a transferência de 350 milhões de reais para estados e municípios com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o próprio Ministério da Educação citou que esses recursos serão usados também na retomada de obras. Somente na área do Ministério da Educação são 2.600 obras paradas, ou com ritmo mais desacelerado. Então, você tem razão quando nós enfrentamos essa oscilação e essa dificuldade do poder público em levar à população uma informação segura, precisa sobre o número de obras que estão paradas no Brasil. E essas obras, muitas, estão aí como escombros há mais de 10 anos, mas ainda podem ter essa estrutura retomada, a obra reiniciada. Vamos acompanhar, esperar, e é importante, quando o jornalista Beto Almeida fala sobre essa plataforma do governo Mãos à Obra, que foi lançada na última segunda-feira, os prefeitos, secretários municipais e também de estados têm até o dia 13 de abril para encaminhar as informações sobre o estágio em que se encontram essas obras iniciadas com recursos da União. Então é importante que você, líder comunitária, pais, mães, jovens, professores, qualquer cidadão, qualquer cidadã possa mandar uma foto, uma imagem para o seu deputado federal, para o seu deputado estadual, dizendo o seguinte: olha, a nossa creche está parada aqui, a construção há 2 anos, 3 anos. Eu acho que a população pode ter também, dar uma contribuição nesse sentido. Há poucos dias, Beto Almeida, eu estava a caminho, passando por uma estrada que dá acesso à praia de Icaraizinho de Amontada, e vi lá no município, creio ali, município de Amontada, um prédio público. Parece-me que uma creche ou um posto de saúde que tinha sido construído há vários anos. E estava lá a estrutura física parada no meio do mato, tomada pelo mato, assim como existe também essa mesma imagem em outros municípios do Ceará. Então, a população pode dar uma contribuição, porque é na base da pressão que, infelizmente, as coisas andam no Brasil. E sem contar que uma obra parada, ela tem que ter seus valores atualizados, ela acaba encarecendo mais, porque ela passou por um período de deterioração, resta avaliar, inclusive, as condições estruturais dela, se vale a pena retomar aquela obra a partir do ponto em que ela está, ou se vai ter que demolir tudo. Então você imagina o custo que isso representa, Luciano, em desperdício de dinheiro público.